Então, boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Vamos dar início aos nossos evangelhos das terças-feiras, esses evangelhos online, o primeiro evangelho do ano de 2023. É com muita alegria e satisfação que a gente dá início a esse evangelho. Mas antes, vamos aqui àqueles avisos, né? E logo depois a prece para a gente poder iniciar a mensagem da noite. Lembrando que toda terça-feira, e agora no ano de 2023, nós estamos aqui no nosso canal do YouTube, sempre às 19 horas, realizando o Evangelho no Lar. Uma leitura de um livro edificante, o livro Fonte Viva, e posteriores comentários e esclarecimentos. E aos domingos, nós continuamos também no ano de 2023 com as nossas palestras públicas, como já teve a primeira palestra, né? Sempre iniciando ali às 19 horas e terminando às 20 horas com recepção de passe ali no final da palestra. E aqueles que por algum motivo não puderem comparecer à palestra pública presencial, vamos lembrar que aqui no nosso canal do YouTube tem mais de 250 vídeos entre palestras e evangelhos online. Vamos então nos preparar através de uma oração, pedindo a Deus Todo-Poderoso o amparo da espiritualidade maior aqui conosco, para que a gente possa começar esse ano com muita fé, com muita resignação, com muito Deus no coração e tentando sempre nos tornar melhores cristãos, melhores espíritas. Dai-nos então a permissão de iniciar este primeiro evangelho do ano de 2023 aqui do Centro Espírita Capitão Vendramini. Que assim seja. Hoje, então, nós vamos fazer um estudo do item... Deixa eu pegar aqui o meu computador. Do item 104, Diante da Multidão, né? De Emmanuel, escrito por Emmanuel e psicografado pelo nosso Francisco Cândido Xavier. E ele começa com Mateus, capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, rara multidão tem encontrado por parte das grandes personalidades humanas o tratamento que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la ao seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e a arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matador. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam que as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe ao monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos-nos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se, auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-nos sem condições.
Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. Que mensagem belíssima de Emmanuel. Vamos agora fazer alguns comentários, né? Por que Jesus subiu ao monte, como está aqui em Mateus capítulo 5, versículo 1? Para falar ao povo, para evangelizar. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará a elevação crescente à medida que o evangelho se estende nos corações. Em um mundo assim mais evoluído, onde as pessoas já têm seus corações e suas mentes evangelizadas, toda vez que um homem culto subir em um palanque pelo povo e para o povo, será por motivos e intenções elevadas. Infelizmente, até agora raramente a multidão tem encontrado por parte das grandes personalidades humanas o tratamento que faz jus. Então, infelizmente, ainda não chegamos lá, né? Nem todos estão evangelizados, principalmente os homens que sobem aos palanques, sendo cultos ou não, como o Emmanuel disse ali. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Então, os motivos que sobem aos palanques, na maioria das vezes, não tem nada de elevado. São motivos egoístas, materialistas, sempre ali com segundas intenções. Mas é lógico que toda regra tenha a sua exceção e serve para qualquer exemplo que Emmanuel vai dar aqui para nós. Sacerdotes inúmeros enriquecem de saber e buscam subjugá-la ao seu talento. Até em templos religiosos acontece isso. Numa casa de Deus, isso é lamentável quando acontece. É como se ainda estivéssemos lá na casa de Deus fazendo comércio, precisando de Jesus para adentrar a essas casas religiosas e chamar a atenção, como ele fez quando estava aqui, encarnado, né? Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Nossos políticos, aqueles que nos representam, aqueles que escolhemos verdadeiramente para ocuparem cargos e nos representar, e são poucos aqueles que realmente nos representam da maneira correta. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as rédeas para o matadouro. Fortes palavras de Emmanuel, mas, infelizmente, é isso mesmo que acontece, né? Não só na época que Emmanuel ditou isso através de Chico, infelizmente, até os dias atuais. Juízes menos preparados, né? Não só na política, como também na justiça. Um juiz cego de autoridade que deveria agir de acordo com a nossa lei, infelizmente, age totalmente fora dela, menosprezando totalmente a função tão importante que eles ocupam. Administradores menos escrupulosos. Aquela fome pela riqueza, do ganhar cada vez mais, sem levar em considerações prejuízos e humilhações que eles podem causar ao outrem. Eles não estão preocupados com os outros, é consigo mesmo. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Mas graças a Deus, mesmo tendo esses que estão fora do caminho do bem, temos aqueles que estão no caminho do bem. E muitos deles, infelizmente, são mascarados por aqueles que estão no caminho do mal ou se fazem parecer, no caminho do bem. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima de fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Como acontecia antigamente, na época de Jesus, porém, lá com muito mais crueldade, onde Jesus veio para libertar o povo dessa garra, da crueldade que ele estava no momento. Vendo a multidão, o mestre sobe ao monte e começa a ensinar, e o evangelho começa a florescer. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Os pais têm um compromisso extremamente gigante na educação de seus filhos, como os professores nas escolas também têm,
Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. É preciso ensinar a pensar, a raciocinar e não pensar por eles, ou colocar informação dentro de suas cabeças como uma forma de doutrinação. É preciso aprender a raciocinar. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem tanto quanto nós desejamos melhorias e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Então, um povo que sabe pensar, que sabe raciocinar, que está evangelizado, é benefício para toda uma nação, para todo o nosso planeta. É o startup, vamos dizer assim, para uma mudança do nosso planeta. Quem sabe passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Já é um startup. A leste, a oeste, ao norte, ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração, irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condição. Aqui Emmanuel, ele está falando de tanto das criaturas encarnadas quanto as criaturas desencarnadas. Nossa evolução é em conjunto, mas cada um se encontra em níveis, assim, vamos falar assim, de evolução diferente, por uma questão própria de meritocracia, meritocracia moral, de maneira que os mais moralizados, aqueles que estão um pouquinho mais acima, precisam sim ajudar aqueles que estão um pouquinho mais abaixo. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. E Emmanuel termina brilhantemente, dizendo que somos uma família no planeta Terra e no universo, filhos de um mesmo Pai que é Deus, e a obrigação de toda a família é cuidar dos seus, é ajudar, é se unir e prosperar. No nosso caso aqui da mensagem de hoje, claro, prosperar moralmente. Que mensagem fabulosa, A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos.
Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Esse foi então o evangelho de hoje. Nós agradecemos a todos que estão aqui visualizando, principalmente aqueles que estão visualizando ao vivo, né? Começando aqui na terça-feira às 19 horas. Vamos então, para poder fechar aqui esse evangelho de hoje, finalizar com uma prece, agradecendo a Deus por esse momento, por nos permitir estar aqui iniciando o ano de 2023 com esse evangelho maravilhoso, tá? Com as palavras aqui de Emmanuel através de Chico. Que possamos começar esse ano sempre na companhia dos bons amigos espirituais e com eles, tendo muita força, muita resignação, para que a gente possa sempre procurar o caminho do bem e ser uma melhor criatura. Dai-nos então a permissão de finalizar este evangelho dessa primeira terça-feira do ano de 2023. Obrigado a todos, então, paz em Cristo.